Nessa videoaula, iremos falar sobre as funções exponenciais. Denomina-se função exponencial toda função definida de R em R, tal que f de x igual a elevado a x, aqui ele coloca uma restrição para a base, né? A base tem que ser um número real, tal que o a tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1. Okay? Então, o que é uma função exponencial? É toda equação, é toda função onde a variável x aparece em expoente. Ok? Nós iremos, a princípio, aqui analisar duas funções exponenciais com comportamentos diferentes. E, para isso, a gente vai levar em consideração a base. Você vai perceber o que vai acontecer com a função quando a base for um número entre 0 e 1, e o que vai acontecer com a função quando a base for um número maior do que 1. Ok? Então, vamos para a primeira situação. O que vai acontecer com a função f de x igual a 2 elevado a x? Perceba que a base é um número maior do que 1. Não é? Então, vamos analisar isso aqui. O gráfico de uma função exponencial para bases maiores que 1 vai ser uma função com essa característica aqui. Perceba que quando você aumenta os valores de x, os valores de y aumentam significantemente. Ou seja, olha para você ver, se x for 4, se x for 1, a função é 2. 2 elevado a 1, 2. Se x for 2, vai virar 4. Se x for 4, y já vai para 16. Se x for 10, y já vai para 1024. Então, quando a gente fala que a função tem um crescimento exponencial, é exatamente isso aqui. O crescimento dela é absurdo mesmo. Por exemplo, onde que a gente vê essa aplicação de crescimento exponencial? Na capitalização composta. Né? O juro, ele incide sobre juro. Então, nós temos um crescimento parecido com esse gráfico aqui, né? Crescimento exponencial. E a função, então, ela é crescente. Estou aumentando os valores de x, os valores de y também vão aumentar. Agora, olha o que acontece quando a base for um número entre 0 e 1. Por exemplo, meio elevado a x. A minha função agora, ela vai decrescendo. Olha aqui, à medida que eu vou diminuindo os valores de x, aliás, aumentando os valores de x, as imagens vão diminuindo. Tá vendo? Por exemplo, se o x for 1, a minha função vai ser meio elevado a 1, que dá meio. Se o x for 2, meio elevado a 2 vai dar 1/4. Se o x for 10, meio elevado a 10 dá 1/1024. Então, perceba que a função vai diminuindo à medida que nós vamos aumentar, à medida que nós aumentamos os valores de x. Então, é uma função decrescente. Então, resumindo, se a base for um número entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. Se a base for um número maior do que 1, nós temos aí uma função crescente. Vamos a um exemplo para a gente verificar a aplicação das funções exponenciais. A automedicação é considerada um risco, pois a utilização desnecessária ou equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário. Substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo, exercendo efeito benéfico ou maléfico. Depois de se administrar determinado medicamento a um grupo de indivíduos, verificou-se que a concentração Y de certa substância em seus organismos alterava-se em função do tempo decorrido T, de acordo com a expressão. Então aqui eu tenho uma expressão, Y é igual a Y0 vezes 2 elevado a menos 0,5T. Essa notação de Y0 aqui, não sei se vocês vão lembrar da física, né? Quando a gente usa esse Y0 ou T0, isso aqui é a notação inicial, né? O momento inicial, no nosso caso aqui, quantas substâncias tinham, não é isso? Então, Y é a quantidade de substância, Y0 é a quantidade inicial daquela substância. E T é o tempo contado em horas, ok? Agora, o que ele me dá de informação aqui? Y3 é a concentração inicial e T é o tempo em hora. Nessas circunstâncias, pode afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial após. Então, vamos lá. Primeira informação que ele me deu. Y3 é a concentração inicial, ou seja, ele está me dizendo que esse Y0 aqui é igual a Y3. Então, vou anotar essa informação aqui. Agora, eu vou reescrever a função que eu tenho aqui
substituindo y0 por y3. Então ficou y igual a y3, que multiplica 2 elevado a menos meio de t. Tranquilo? E o que ele está perguntando? Olha lá. Quanto tempo a substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial? A concentração inicial não era y sobre 3? Então ele está perguntando o quê? Ele está me falando quanto tempo que esse y aqui vai se tornar a quarta parte disso. Essa é a outra informação que ele me dá no exercício. Na verdade é o que ele quer saber, né? Então eu vou pegar essa informação aqui e vou substituir aqui no lugar do y. Ficando o quê? y3 sobre 4, ou seja, a quarta parte da população inicial, da concentração inicial, é igual a y3, que multiplica 2 elevado a menos meio de t. Então, nós temos aqui uma equação exponencial para resolvermos. Então, vamos ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Eu tenho um y3 multiplicando aqui no segundo membro. Se eu passo ele para o primeiro membro, ele vem dividindo. Então, ficou y3, aqui ele está aqui sendo dividido. Então, simplificando, nós temos 1/4 é igual a 2 elevado a menos meio de t. Para resolvermos uma equação exponencial, o princípio básico para resolver uma equação exponencial é encontrarmos bases iguais. Então, eu tenho aqui uma base 2 aqui no segundo membro. Será que eu consigo fazer esse 1/4 virar uma potência de base 2? Conseguimos. 1/4 não é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado? Então, eu posso escrever 1/4 como o quê? 2 elevado a menos 2, muito bem. Então, eu tenho que 2 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1/4, é igual a 2 elevado a menos meio de t. Como nós temos bases iguais, essa igualdade só vai ser verdadeira se os expoentes também forem iguais. Então, nós podemos montar uma equação simples aqui de primeiro grau. Ó. Menos 2 tem que ser igual a menos meio de t. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, o menos 5t passa para cá somando, o 2 passa para lá somando, o 0,5 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, 2 dividido por meio é igual a 4. Então, após 4 horas, a concentração inicial da substância vai se reduzir à quarta parte da concentração inicial. Então, resposta correta, 4 horas. Diversas situações a gente vai usar essa função exponencial aí para resolver. Por exemplo, crescimento, diversos fenômenos são explicados aí, né? Tem crescimento ou decaimento exponencial.